Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma vídeo ao nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Hoje eu quero falar sobre correlação e, em especial, uma correlação que é muito difundida aqui no mercado de dólar ou de índice, né? Que é a correlação do ativo dólar com os DIs e a correlação do ativo índice com os DIs. Dizem para nós, né, e esse já é um conhecimento muito arraigado e assim, a grosso modo é verdade, que quando a curva de juros puxa, né, muda, o dólar tende a acompanhar a curva de juros, ou seja, a curva de juros no Brasil é precificada pelos DIs. Eu não vou entrar em detalhe o que é o DI, como ele é calculado, por que ele é importante. Eu vou partir do princípio que você já saiba que o DI representa a nossa curva de juros e que o dólar tem uma correlação positiva com o DI. Como assim? Quando o DI sobe, o dólar tende a subir. Quando o DI cai, o dólar tende a cair e vice-versa. O índice é uma correlação negativa com o DI. Né? Quando o DI sobe, o índice tende a cair. Ou seja, quando nossos juros sobem, o índice tende a cair. Quando nossos juros caem, o nosso índice tende a subir. E aí você vai ter que entender o que é juros, o que é o DI, isso que mexe na cotação, o porquê isso afeta de maneira negativa o índice positivo e a correlação positiva com o dólar. Eu já falei várias vezes sobre isso, né, aqui no canal. Eu tenho até uma série que era composta por 9 vídeos explicando todas as correlações possíveis para dólar e índice. E para você ter acesso a ela, você tem que ser membro patrocinador do canal. Inclusive, né, já te convido a virar membro patrocinador do canal. Tá? Por apenas um valor mínimo, você clica no botão aqui em aderir, você pode virar membro patrocinador do canal, ok? E você vai ter acesso a toda a biblioteca exclusiva do conteúdo. Muita gente entra em contato comigo e fala: Oliver, comecei a assistir uma série maravilhosa, são 6 vídeos, só vi 2 na internet, onde estão os outros 4? Pessoal, é para quem é membro patrocinador. R$ 39,90 por mês não é nada e você vai ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo do estudo. É o melhor custo-benefício para estudar o mundo do day trade hoje. Vire membro patrocinador do canal. Haja com inteligência e estude tudo o que você puder aqui por R$ 39,90 por mês, tá bom? Bacana. Então, agora, partindo do princípio que você já sabe o que é o DI e por que a correlação entre o dólar e ele é positiva, tem mais um detalhe. Você sabe que o DI é o vencimento, né, dos juros futuros, que existem vários DIs. Existe o DI faca 23, 24, 25, né? Ele vai sendo projetado para frente os juros. E basicamente, pessoal, para fazer uma introdução muito mínima do que é o DI, basicamente a ponta curta do DI, que é o DI 23, que é o vencimento mais curto, ele representa basicamente a taxa básica de juros, que é a Selic. Tá? Não é exatamente isso, mas se for para resumir para vocês, seria isso. E a ponta longa, que é o DI 29, o DI 31, 30 e 31, né, que são os vértices mais longos da curva de juros, ele representa o risco Brasil. Né? Qual que é o prêmio de risco que o investidor tem que receber para botar o seu dinheiro aqui no Brasil, que é um país de risco, para poder emprestar o dinheiro para os títulos públicos brasileiros, para a questão de carry trade também, entre outras coisas, tá bom? Mas, no modo geral, eu quero fazer uma comparação com você hoje, usando um indicador fantástico do TradingView, que está aqui na tela que você está vendo, que é o indicador de correlação. Eu já fiz, para quem é membro patrocinador do canal do YouTube, um vídeo completíssimo de como analisar esse indicador. Mas, basicamente, esse indicador aqui, ele é tão... dos indicadores de correlação que eu vi hoje, até hoje, ele é um dos melhores, se não o melhor, tá? O nome desse indicador aqui, se você é mesmo patrocinador, vai ter um vídeo falando sobre ele lá, tá? Tira um print da tela, chama-se Correlation with P-Value if Confidence. É isso aqui, ó, tá? É um dos melhores, é o melhor indicador de correlação que eu achei até hoje, tá bom? E daí eu vou partir do princípio que você sabe que é correlação positiva e correlação negativa, né? Rapidamente falando, a correlação, ela trabalha de +1 para uma correlação positiva, o 0, que é uma correlação neutra, e -1, que é uma correlação negativa. Quanto mais próximo o preço estiver próximo de 1, por exemplo, mais 0,88. Isso é uma super correlação positiva, quer dizer que os dois ativos tendem a andar para o mesmo lado. Por exemplo, se o DI está subindo, o dólar tende a subir, né, com 0,88% de chance. Isso é uma correlação positiva. Quando está perto do zero, essa correlação é neutra. E quando está negativa, para menos
0,77. Isso é uma correlação negativa, ou seja, os ativos andam no sentido contrário quando um sobe ou tende a cair e tudo mais. O dólar e os DIs, as curvas de juros, têm uma correlação positiva. Geralmente os juros puxam dólar, geralmente os DIs puxam o dólar. Mas qual DI? Tem o DI 23, tem o DI 24, vai até a curva até o DI 31, né? E daí você deve ter ouvido falar na internet já sobre a ponta curta do DI, a ponta longa do DI, a abertura da curva de juros. E daí, qual que DI? Aí muitos falam, bom, você tem que acompanhar todos, né? Você tem que acompanhar todos os DIs, você tem que acompanhar o 23, 24, 25, aí começa a virar uma salada mista. Um dos segredos do trader é a objetividade. E eu já fiz muitas comparações com esse indicador do dólar. E sabe o que eu descobri? Eu vou falar uma coisa aqui que os outros canais vão querer me dar surra de cinta. Que para o intraday, em time frames pequenos, a correlação do dólar com o DI não funciona tão bem. Ai, Oliver, eu não acredito nisso. Pois é. Para time frame pequeno, gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 minuto, né? A correlação dólar-DI não é tão proativa assim e eu vou provar para você isso, tá? Então, se você tem agora, você aprendeu com os outros cursos de trade, né? Ter o dólar na sua tela e ficar olhando as pontas dos DI se elas estão subindo ou caindo, eu vou te mostrar que isso não acontece a maior parte das vezes, né? Pelo contrário, você vai ver que a correlação entre o dólar e o DI não é tão proativa, não é uma super correlação no sentido de ser mais de 0,70% das vezes que os dois estão para o mesmo lado. Não é, né? E para mostrar isso, ele tem esse indicador. Então, esse indicador, pessoal, ele tem um eixo zero. Entenda que eu vou falar para você, ó. Ele tem um eixo zero. Aqui a correlação é neutra. Ele tem um eixo mais um aqui em cima, mais um aqui em cima e menos um aqui embaixo, menos um aqui embaixo. Você perceba que ele pinta de verde e vermelho para você, né? Quando o dólar está numa super correlação positiva com o DI, e quando ele está com uma super correlação negativa com o DI, ou quando ele está perto da neutralidade. Basicamente é isso, isso não é um oscilador, tá? Quando você coloca o indicador na tela, o indicador vai falar para você o seguinte, olha, o gráfico primário que você está analisando é o dólar. Você quer comparar o dólar com o quê? Eu quero comparar o dólar com o DI futuro, né? Aí você coloca aqui, no caso eu coloquei o DI 23, DI faca 23, né? 23 eu coloquei aqui, tá bom? Eu coloquei aqui. Então eu estou comparando o gráfico com o DI faca 23. E daí, quando o dólar está para o mesmo sentido do DI, eles estarão verdes, estarão positivos. É uma super correlação positiva. E quando o dólar estiver no sentido contrário do DI 23, ele vai estar negativo. Ou seja, né, aqui o dólar está caindo e o DI 23 está caindo. Aqui o dólar está subindo e o DI 23 não está subindo. Né? Aí, olha, eu não acredito. Você quer ver? Né? Você quer ver? Eu vou colocar aqui o DI 23, o gráfico. Vou botar em gráfico de linha aqui para ficar mais fácil para a gente ver. E você vai ver isso aqui. Ó. Deixa eu botar em gráfico de linha. Tá? Aqui em cima é o gráfico do dólar. E agora eu já calibrei o indicador e vou colocar o gráfico do DI na tela. Vou fazer uma comparação. Essa plataforma TradingView é a melhor ferramenta para fazer esse tipo de estudo. Tá? Vou colocar aqui, ó, o gráfico dos DIs no TradingView, para você que não sabe, é DI1F, DI1F, aí a série que você está analisando, 2023, ok? E daí, eu tenho aqui, já posso colocar, está salvo, novo painel, tá? E agora, eu vou jogar para cima esse novo painel, e a gente vai começar, vou deixar aqui um indicador aqui no meio, ó, para você ver, ó. E vamos ver aqui, ó. E engraçado que você consegue ver a força da correlação, quando é positiva, quando é negativa e quando ela está invertendo. Perceba exatamente isso que eu te falei. Olha só, perceba que como o dólar está caindo aqui, ó, e como o DI está subindo aqui, ó. Aí você vai olhar para o indicador, o dólar caindo e o DI subindo. E como é que você vai se basear numa correlação para possivelmente buscar uma compra no dólar somente no DI? Você está vendo? Aí, Oliver, mas não se deve basear. Você deve olhar outros DIs, você deve olhar toda a curva de juros, ou você deve ter outros fundamentos. E se você der o zoom, o que eu quero dizer é o seguinte para você. Eu falei no começo desse nosso bate-papo que usar os DIs, eu descobri com esse indicador, eu vou provar para você. Se você baixar esse indicador e testar, você vai ver que eu tenho razão. Você vai chegar na mesma conclusão. Eu estou até tirando os DIs da minha tela, porque para usar os DIs num time frame curto para fazer day trade no perfil scalper,
Se você for dar um zoom out, você vai ver que boa parte do tempo, né, eles descorrelacionam o tempo todo. Olha aqui, ó. Olha só, eu estou então, o que o indicador está falando para mim? Detalhe, né, eu esqueci de falar para você. O indicador, neste caso aqui, ele está fazendo uma comparação entre o gráfico do dólar e o DI das últimas 60 barras, no gráfico de 5 minutos. Então ele está olhando 60 barras de 5 minutos para fazer uma comparação quando o preço, o DI e o dólar estão indo para o mesmo lado e quando o DI e o dólar estão indo para o outro, estão lados opostos. Se você for dar uma olhada aqui no próprio indicador, que não é um time frame tão pequeno, porque eu estou olhando um gráfico 60 barras de 1 minuto. Né? Se esse aqui é o ponto zero, você vai ver que praticamente o dólar em relação ao DI 23, ele, 50% das vezes ele não está correlacionado com o DI. Olha aqui, não está correlacionado, não está correlacionado, não está correlacionado, não está correlacionado. Ó. Olha quantas vezes ele descorrelacionou com o DI 23. Então quando você dá um zoom out nisso aqui, ó, você vai ver que o DI 23 não é um bom ativo para você fazer uma correlação com o dólar. Que tipo de correlação? Se o DI está subindo, o dólar tende a subir. Não é, perceba. Né? Isso aqui, volte e meia, ele transita demais entre correlação e descorrelação, correlação e descorrelação. Ele não mantém uma correlação positiva. Então, chega-se à conclusão que num time frame pequeno, de 5 minutos ou de 1 minuto, tá? Você tem muita oscilação entre correlação e descorrelação, entre o dólar e o DI. Então, usar o DI, o movimento do DI, 23, 29, qualquer DI, pessoal. Olha, eu uso o DI 29, não é o 23 que eu uso, é o 29. Coloca que você vai ver que vai dar a mesma coisa. Tá? Qual que tem mais correlação e menos correlação? Coloca os dois e compara. Eu já falei sobre esse indicador, para quem é meu patrocinador do canal, ele é fantástico. Tá? Você vai ver que oscila demais. Isso não é uma correlação legal. É mais fácil, por exemplo, você comparar o dólar com o DXY. Né? Quer ver? Eu vou colocar agora o DXY aqui. Eu vou colocar. Perceba quantas vezes, né? Porque você entendeu, né? Se o mercado fica transitando mais tempo aqui em cima, é uma correlação positiva. E se ele ficar toda hora violando aqui embaixo, é que ele descorrelaciona. Uma correlação, quando é boa, a maior parte do tempo os dois vão para o mesmo lado, não em sentidos opostos. Não em sentidos opostos. Aqui só eles ficam andando em sentidos opostos o tempo todo. Tudo bem? Então, então cuidado com essas informações falaciosas, que quando os caras falam para você, aí você vai colocar, aí você tem lá, né? Aí você montou uma tela que você aprendeu, aí você tem o gráfico do dólar, o candle do dólar, aí você tem o candle do DI. O DI 23 está subindo e daí você vai... Cuidado, que eu estou provando para você que boa parte do tempo eles estão descorrelacionados, ainda mais em time frames pequenos como 5 minutos. Um sobe e outro cai. Um sobe e outro cai. Agora, se você for colocar um time frame maior, no gráfico diário, faça essa experiência. Você põe no gráfico diário, aí você vai ver que existe uma correlação. O gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas, realmente quando os DI sobem, o dólar sobe. Legal, só que para o day trade, para o intraday, esta correlação não é 100% verdadeira. 50% das vezes estão descorrelacionados. Olha aqui, eu estou te mostrando. Olha na tela, baixa o indicador e veja. Agora, olha a diferença, como eu falei, se eu botar o DXY na tela, tá? Que é o índice do dólar. Tá? Aqui, lembra-se que aqui em cima é o WDO, né? O mini dólar. E eu vou colocar primeiro no indicador. Ó. Eu vou colocar aqui agora ó, DXY. DXY. Ok? E vou dar o ok. Perceba que a maior parte das vezes, claro que eles se correlacionam, mas olha só, a maior parte das vezes absoluta, né? Eu estou olhando 60 barras para trás, tá? 60 barras para trás de 5 minutos, tá? A maior parte das vezes é uma correlação positiva. Então, se você for participar dessa estratégia, é mais fácil você estar correlacionando o dólar do Brasil com o DXY do que com o próprio DI. Porque o DI toda hora está descorrelacionado. Olha quando descorrelaciona. E daí quando descorrelaciona, você tem uma chance de buscar uma correção, coisas que eu já falei no primeiro vídeo para quem é mesmo patrocinador. Tudo bem? Então, olha só, isso é uma correlação boa. Ó, são vários dias aqui, tá? Não dá para ver, ó, dia 20, 25, 27. Olha como a maior parte do tempo o dólar está correlacionado com o DX. Né? Aqui embaixo não é o gráfico do DX. Aqui embaixo, vou até tirar, é o gráfico do
do DI, tá bom? Então eu consigo ver quando está e quando não está correlacionado. Isso aqui que eu quero ver. Eu quero ver a maior parte do tempo os ativos correlacionados, não descorrelacionado o tempo todo. Porque isso faz com que eu não tenha uma confiança de buscar um pullback baseado numa correlação positiva ou negativa usando o dólar com o DI 23, por exemplo, em time frames pequenos. Em time frames pequenos. Agora, se você põe um gráfico de um dia, né? E começa, olha como é que no gráfico diário realmente o nosso dólar aqui no Brasil tende a acompanhar o DX, ó, e às vezes descorrelaciona bastante, ó. Né? Às vezes descorrelaciona bastante, mas a maior parte do tempo é correlacionado. Põe o DI aqui, ó, para gente terminar esse nosso bate-papo. DI1F2023, né? Tá, faça isso com outros DIs, faça isso com outros DIs, faça isso com, por exemplo, né, o DI 29, né? Veja qual DI é o mais correlacionado. Olha só, ele está carregando, será que ele carregou? Deixa eu mudar aqui para ver se vai dar certo 15 minutos. E vamos olhar aqui de volta. Nos 15 minutos é quase que sempre que descorrelaciona, né? Impressionante, né? Olha aqui, ó, enquanto um sobe, o DI cai. Não tem, pessoal, é engraçado quando você começa a estudar, você não cai mais nessas armadilhas, né? Você não cai mais nessas armadilhas, né? Então, agora quando você coloca um gráfico maior, você vê que realmente, pessoal, acontece uma correlação grande. Então, descubra qual o DI é mais correlacionado com o dólar, se é a ponta curta do DI, o F23, que representa a taxa Selic, ou descubra se é a ponta longa do DI. Aí você vê que a maior parte do tempo o VN23, ó, ele é correlacionado sim positivamente com o WDO, ou WDO, como queiram, é correlacionado positivamente com o D23. E há momentos que eles se correlacionam. E daí você tem que entender o que está acontecendo. Quando a curva curta começa a cair e o dólar começa a subir, o que isso significa? Né? Aí você vai ter que entender o que é o DI e saber como ele impacta na cotação dos juros, né? Para o dólar, para a paridade USD-BRL. Tá bom? Gostou do conteúdo? Deixa o like. Aperte esse botão, não custa nada para você, você me ajuda a divulgar o canal, vire membro patrocinador do canal do YouTube. E se você gosta do meu conteúdo, eu sempre falo isso, você pode adquirir os melhores cursos do mundo Day Trade na minha homepage. É só entrar aqui na nossa homepage, digita no Google ead.santotrader.me, você vai cair na minha homepage e você pode contratar a sala de leitura de mercado ao vivo na aba Planos. Na aba Planos você vai poder contratar a sala EAD sem delay. E na aba Cursos, tem cursos grátis aqui que você pode baixar alguns cursos gratuitos, tá? Nós temos aqui 4 cursos gratuitos para você poder estudar. E na aba Cursos você tem os meus cursos aqui, são os melhores cursos de Day Trade. Você quer aprender a fazer Day Trade? Dólar, índice, derivativos, ações, o que for, mercado brasileiro e internacional, o melhor conteúdo Day Trade é aqui. Deixa o like se você gostou, grande abraço, sucesso e até a nossa próxima aula. Fui!